Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar nossa aula de Educação de Jovens e Adultos, Ética e Cidadania, que é a construção dos valores morais entre as pessoas. Então, o que a gente tem como reflexão em relação a essa questão da ética, da cidadania, né? Eu trago para vocês duas reflexões aqui no momento. Uma é o Victor Hugo, que eu não sei se vocês já conhecem, e o outro é sobre leis. Então, que é um filme que vocês podem estar acessando, assistindo e vendo e tirando suas conclusões próprias. O que vem ser a ética, o que vem ser a cidadania, dentro de uma concepção global, numa concepção de jovens e adultos, né? Porque o jovem e o adulto, quando ele há necessidade de estudar fora do tempo, ele tem todo um comprometimento, uma questão de respeito, uma questão de compromisso, uma questão de trabalho, né? De solidariedade. Então tudo isso vem contar para nós. E a gente introduz essa aula com uma leitura, né? Uma atividade. Um homem chamado Hans tem uma esposa que estava gravemente doente. Para salvá-la, apenas um remédio inventado por um farmacêutico da cidade. Procura esse farmacêutico e descobre que este pede pelo remédio de sua invenção um preço muito caro, uma soma de muito acima do que o homem poderia pagar. Apesar de ter explicado a terrível situação de sua mulher, o farmacêutico permanece inabalável e nada facilita a compra do remédio. Então o homem resolve arrombar a farmácia e roubar o medicamento. Eis a pergunta da moral: agiu correto? Então, gente, é uma questão para a gente poder pensar, uma questão mesmo da ética mesmo dentro de uma sociedade. A gente pode agir por impulso? As coisas a gente consegue no grito? A gente consegue as coisas na força ou através do diálogo? Então fica essa atividade para vocês poderem pensar, refletir e ver dentro mesmo da concepção da ética e da cidadania o que isso vem transportar para a gente, o que isso vem mostrar. Qual é a moralidade em relação a esse trabalho? O que a gente, enquanto cidadão crítico social, pode fazer para que as coisas possam vir melhorar, para que as coisas possam vir acrescentar? O que a gente pode constituir em relação a isso? Fica também um recorte de um jornal, né, em relação a uma situação, né, que envolve a ética e a cidadania, para vocês poderem estar se organizando, né, lendo, refletindo, para resolver as atividades. Isso vem como contrapartida da atividade e da apostila de vocês. Então, o que vem ser a moral? Moral nada mais é do que um conjunto de deveres derivados da necessidade de respeitar as pessoas nos seus direitos e nas suas dignidades. Essa é a nossa moral, a moral que está inserida dentro de nós. E o que vem ser a ética? A ética é a reflexão sobre a felicidade, sobre a busca, a procura de viver uma vida significativa, uma boa vida. Então, o que é ser ético dentro de uma sociedade brasileira? É trabalhar com moral, trabalhar com responsabilidade, ter uma reflexão de trabalho, de organização desse trabalho. Como que você, enquanto sujeito, pode se organizar para que isso venha acontecer de uma forma melhor, uma forma mais elaborada. Então, né, a gente constitui da seguinte forma. Pergunta: moral é como devo agir? Será que moral é como eu devo agir? A moral se coloca na dimensão da obrigatoriedade do dever. O que vem ser o dever? O dever é algo que eu tenho inserido dentro de mim como profissional, que eu tenho dever para o trabalho, dever dentro da sociedade. E o que vem ser essa ética? A ética se coloca no lugar de desejar, da excelência da alegria. Então, eu, enquanto profissional, seja eu um profissional liberal, seja eu um profissional compulsado, seja eu um profissional tradicional, eu preciso ter dentro de mim a questão da ética, que é a ética e a moralidade, que elas são complementares, né?
O que é a vida? Que vida eu quero? Então, essa modalidade, né, que nós estamos estudando hoje é bem reflexiva mesmo. Que tipo de vida que eu quero? Uma pessoa somente agirá moralmente se viver nesse tipo de ação, da tradução de uma vida que vale a pena ser vivida. Como a moral impõe restrições à liberdade a uma pessoa, somente vai aceitar tais restrições se fizer sentido num projeto de vida coletiva elevada. O que vem ser essa vida coletiva elevada, né? Uma vida coletiva é o que a gente vive no dia a dia. A gente vive isso no dia a dia. Por quê? Porque você tem que viver em coletivo no seu trabalho, em coletivo no ponto de ônibus, em coletivo dentro do ônibus, no supermercado, na escola, no hospital, né, no comércio, na rua. A gente vive coletivo com todo mundo. E nessa conscientização, amplia a definição de moralidade. Inclui também as virtudes, que não dizem a respeito, mas aos direitos da lei, sem, entretanto, negar a importância dele. Porque o meu direito acaba quando o seu começa, né? Então aí a gente pergunta da psicóloga, a psicologia da moralidade, procurar desvendar quais aspectos psicológicos que levam a pessoa a agir respeitando o dever. Que moralidade é essa? Então a gente tem a empatia entre o intelectual e o afetivo. A moralidade nos obriga a pensar a afetividade e a cognição simultânea. O que é cognição? Cognição nada mais é do que eu aprender. Eu estou aprendendo, eu aprendo a cada dia, né? A cada dia que amanhece para mim, é uma aprendizagem diferente. Seja num sentido, seja num gesto, seja numa palavra, seja numa atitude. Eu preciso ter moralidade, né? E a gente tem alguns seguidores aqui que eu deixo para vocês, não sei se vocês conhecem todos, para a gente poder pensar nessa questão de moralidade, né? A gente tem os famosos aqui, que é Freud e Piaget, né? Que eles trabalham essa questão da moralidade, de como que eu posso representar essa moralidade na minha vida atual. Que dimensão intelectual e dimensão afetiva faz com que a moral, a ética, a cidadania, né, o ego, ele pode estar trabalhando de forma perspicaz para que isso venha acontecer. Então eu tenho a moral e a razão, eu tenho a moral e o conhecimento, que implica em regras, princípios e valores, equacionamento da moral, emprego do conhecimento moral, sensibilidade moral. O que vem ser uma sensibilidade moral? Meu direito acaba quando o seu começa. Eu preciso ter isso inserido dentro de mim, dentro de uma sociedade, para que eu possa, enquanto educador, trabalhar essa ética em mim. Né? Aí eu tenho as dimensões afetivas. A dimensão afetiva nada mais é do que o amor e o terror, a simpatia, o autointeresse, a confiança, a vergonha, a indignação e a culpa. Todas essas dimensões intelectuais e afetivas faz com que eu, enquanto cidadão, proponha uma inteligência que eu possa pressupor a liberdade do conhecimento. Requer um instrumento de autoconhecimento cognitivo para que eu possa coordenar essas perspectivas diferente de pensar da hipótese dentro da minha própria vida. Porque eu conseguindo resolver essas questões, me dá o quê? A capacidade de adequar e de não adequar a tomada de decisão e das responsabilidades que eu tenho. Então, quando eu evoluo intelectualmente, quando eu estudo, quando eu vou atrás, quando eu busco, eu faço com que eu, enquanto ser humano, possa trabalhar de forma indispensável ao alcance dos níveis de morais, ao alcance da vida, ao alcance da realização profissional que eu tenho, ou que eu queira ter no futuro, né? Porque tudo isso é uma questão de organização. Então eu tenho que estar sempre me organizando, sempre com palavras de equilíbrio, sempre tendo uma relação social mais equilibrada com as pessoas. Por que eu tenho que ter isso, gente? O que vocês acham que isso faz com que eu possa desenvolver uma moralidade, uma ética profissional dentro do meu trabalho, uma questão de cidadania, né? Então eu deixo essa questão que existem alguns pesquisadores
e chegar ao patamar mais elevado do juízo da moral. Alcançaram necessariamente o pensamento lógico formal. O que vem ser um pensamento lógico formal? O pensamento lógico formal nada mais é do que faz parte do desenvolvimento intelectual da pessoa e da moralidade. Isso não é que se dá condições suficientes ou insuficientes para o desenvolvimento do trabalho, mas que eu possa desenvolver patamares de raciocínio e moral. Moral e razão. Moral, dever, responsabilidade e escolhas. Nós estamos estudando sobre o EJA, né? Que é Educação de Jovens e Adultos. E essa perspicácia nos traz uma realidade muito específica em relação a tudo. Por que traz uma perspicácia muito efetiva? Primeiramente, porque o que vem ser a moral? A gente já falou que a moral é o dever. É a responsabilidade e as escolhas. Quando eu sou inserida no mercado de trabalho e eu não terminei os meus estudos básicos, ensino fundamental, ensino médio, o que eu necessito fazer? Eu necessito, nada mais é do que eu necessito? Eu necessito desenvolver escolhas e deveres na minha vida. E uma dessas escolhas é eu ver o que é melhor para mim. O que é melhor para mim no momento? Voltar a estudar? Então eu devo estudar com responsabilidade. Por quê? Porque eu fiz isso porque a minha escolha foi feita baseada em 3 critérios. E quais são esses critérios? Moral e conhecimento, que antecede a existência, né, que seja de uma criança, que seja de um adulto, que seja de um adolescente. É um objeto cultural, um conhecimento, né? O saber faz a dimensão intelectual da moralidade, pressupõe o conhecimento determinado das coisas. Então, quais são esses conhecimentos que são determinados, que eu preciso ter a necessidade de constituir regras, normas? Para onde que eu tenho que constituir essas regras, essas normas? Eu tenho que constituir essas regras, essas normas, para que eu possa dividir o conhecimento moral em 3 categorias: estanques do concreto, né, para os mais abstratos. Então, regras. O que são regras? A nossa vida, o dia a dia, é uma regra. Então, como eu, enquanto educador, posso desenvolver essa regra? O que eu devo fazer? Então, eu tenho regra. Vamos dar alguns exemplos básicos. Regra para entrar na hora do trabalho, que é o horário. O horário nada mais é do que uma regra. Ele está me disciplinando que eu tenho que cumprir as tarefas. Então, eu tenho que entrar às 8 horas da manhã no serviço e sair às 16 horas. Nesse período, eu tenho a questão do meu horário do almoço e as minhas metas, né? As minhas designações do meu trabalho. Então, isso é uma regra. A norma ou a lei, o que é? Quem faz essa lei? Essa lei é feita através do quê? Do chefe, de quem dita a regra para mim. Quais são os princípios que eu tenho que ter nessa regra? Então, os principais princípios é os deveres, é a ética, é a cidadania para desenvolver o trabalho. E isso faz com que eu constitua valores. E quais são esses valores? Esses valores nada mais é do que eu ter valor interiorizado em mim e o que eu posso estar fazendo para estar melhorando, para eu poder estar me dissimilando, me reconstituindo em relação a tudo isso. Né? Regra, lei, toda moralidade tem regra. São as formulações verbais precisas que nos dizem com clareza o que devemos ou não fazer. Então, nada mais é, gente, o que é a regra? A regra são as leis que são impostas, né? E a gente precisa constituir elas da melhor maneira possível. Então, aí a gente tem lá, olha, a gente tem os 10 mandamentos, se a gente for analisar, que foram as primeiras regras constituídas. Então, quais são alguns itens desses mandamentos? Não matar, não cobiçar, não roubar, ajudar alguém em perigo, nível de concreto de explicidade. Então, essas foram as primeiras regras constituídas dentro da nossa moralidade, dentro da nossa ética, da nossa cidadania, né? No estudo que nós estamos desenvolvendo, que é o EJA, né? Que é a Educação de Jovens e Adultos, eu, enquanto educador, como eu tenho que me constituir nesse trabalho, como eu posso organizar esse trabalho
para que eu possa desenvolver junto com os meus alunos de uma forma clara e eficiente, né? O que eu, enquanto educador, vou transmitir para esses meus alunos, né? Eu preciso transmitir para os meus alunos o quê? A ética, né? Que muitos de vocês eles sabem que existe, mas não sabem como constitui. Então, eu, enquanto funcionário, enquanto educador, lá na minha sala de aula, eu vou desenvolver essa ética com meus alunos, né? Todavia, não haverá regras para tudo devido à complexidade das relações e das variáveis a cada situação. Por isso, é preciso abstrair um pouco mais e pensar na matriz da qual as regras são derivadas, né? Então, quais são esses princípios, né? O princípio das regras corresponde às matrizes das quais deveriam ser a questão da regra. Então, tem um nível abstrato maior. Então, porque muitas das vezes a regra você pega, não. Quando eu digo, não pode fazer isso, tem como eu pegar? Não, tem como eu me interiorizar e ver que isso eu não posso fazer. Eu não posso constituir. Como eu vou constituir isso, né? Existe uma formulação verbal, no qual trabalha com a gente para a gente agir de um novo sentido, né? Quando eu digo amais uns aos outros, por que dizer isso faz parte de uma regra propriamente dita? Amor se vê, amor se pega, não. Nada mais é do que uma metáfora, né? As regras correspondem a um mapa que indica o caminho claramente e o princípio correspondente a uma bússola, permitindo as orientações, mas não indica claramente o caminho. Então, como isso eu posso estar constituindo dentro do meu trabalho, desenvolvendo dentro de uma sociedade, né? Investindo na afetividade, né? Não ser tão permissivo em algumas situações, trabalhar de forma superior, pois essas serão derivadas dos princípios, né? Devemos respeitar o outro, mutuamente, não humilhar o outro, é uma outra regra. O valor seria porque devemos respeitar uns aos outros, porque eles têm um valor intrínseco, né? Pelo fato de ser um ser humano, de ser respeitado, né? Então a gente vê isso muito claramente quando a gente trabalhar no EJA. Eles vêm para a unidade escolar com toda aquela tristeza, com toda aquela vergonha, né? Medo de ser humilhado, medo de ser obsoleto em algumas situações. Por quê? Porque eles já vivenciaram tudo isso lá no passado, né? Ele vivenciou a exclusão social, né? E muitas das vezes isso aí é exclusão social que faz com que ele pare de estudar, que ele vai trabalhar para ajudar a família, né? Então, quando ele volta para a escola, ele quer ser acarinhado, ele quer ser acolhido, né? E cabe ao educador fazer o quê? Esse papel de acolhimento, esse papel de organização da sua sala de aula, né? Então, é fundamental a gente trabalhar a questão da ética mesmo. Como a gente pode desenvolver uma ética como cidadão? Né? Do ponto de vista lógico, os conteúdos morais se dividem em valores, onde se deveriam os princípios, de onde deveriam ser essas regras. Do ponto de vista do desenvolvimento da criança, ocorre o contrário. Primeiro contato da criança com a regra são os concretos, depois o abstrato, diferente do adulto, né? Que o adulto, entretanto, o seu contato com o princípio na adolescência é a discussão sobre os valores. E no nível dos valores, que a moral e a ética se encontram, não apenas dando resposta nas dimensões do dever, mas também dando resposta no sentido da vida. Porque não adianta eu dar resposta do dever e ele não saber por que ele está lá. Coisa diferente que o aluno do EJA, ele sabe com clareza ver por que ele está lá. Qual é a concepção, qual é a constituição dele para estar desenvolvendo esse trabalho, essa moralidade, essa organização do trabalho, né? Porque quando a gente diz educar moralmente, é levar a criança a compreender que a moral exige cada um o melhor de si. Entende? Então, se a moral exige de cada um o melhor de si, conhecer e interpretar os princípios, que é a ética, não é uma coisa simples. Pede esforço, pede perseverança. Então,
que vem ser a moral? A moral nada mais é do que eu dar para o outro o que eu tenho de melhor, né? Trabalhar com responsabilidade, trabalhar com dignidade, né? Ter uma sensibilidade moral, perceber sobre as dimensões morais encobertas. É raro a gente enfrentar dilemas, mas não é raro a gente acabar desrespeitando, ferindo as pessoas sem querer, porque não percebemos a dimensão da moral que está nesse jogo. Então, muitas das vezes a gente fala coisa para o outro que a gente acha normal. Ah, isso é normal, não sei por que você ficou chateado, porque a moralidade do outro é diferente da nossa. Então, cabe a gente, enquanto cidadão, desenvolver essa moralidade com clareza, com percepção, com respeito, né? Com educação ao outro, né? Desenvolver essa percepção com uma dimensão intelectual, onde eu possa desenvolver para o outro uma forma clara, objetiva do trabalho, constituir a capacidade e as dimensões morais, sempre pensar nas suas implicações, né? Colocar hierarquia para tomar decisão, respeitar essa hierarquia, né? Se eu tenho um chefe, eu não posso passar na frente dele, eu tenho que perguntar para ele, pode ser feito assim? O que você acha, né? Então, a vida da gente, ela é cheia de regras, cheia de moral, cheia de organização, né? A vida da gente, ela trabalha de diversas formas. Então, a gente, enquanto cidadão, precisa desenvolver essas formas, né? E a educação de jovens e adultos, em sua modalidade, que é uma modalidade, exige que o educador que está na frente desse trabalho desenvolva com forma de clareza, de forma perceptiva, né? Que faça com que o outro possa compreender de uma forma clara, né? Mas agora vamos fazer um joguinho de perguntas, né? Mas qual a relação entre o juízo moral e a ação? O juízo é suficiente para desencadear uma ação moral? O que vocês acham? Ou será que existem outros fatores? Então vamos por etapa, né? O que vem ser o juiz da moral? O que a gente falou? Que a moral é o dever que o ser humano deve ter. Então, para eu agir com moralidade, eu preciso ter dever. Eu preciso cumprir o quê? As regras. As regras, elas são suficientes para desencadear a ação de moralidade? Sim. Porque quando eu cumpro regras, eu tenho percepção, clareza cognitiva que eu dependo do outro, né? E que eu não posso decidir tudo. Até mesmo quem está na direção depende do outro para poder decidir as coisas. Ela não pode ser autossuficiente. Ninguém é autossuficiente. Então, um depende do outro. A moral não é apenas o dever de fazer, mas é o querer de fazer. A ética se refere ao querer fazer. Ou seja, nada mais é, para você trabalhar a moralidade, você tem que seduzir o outro, fazer com que o outro perceba que aquilo que você deseja que ele faça tenha clareza. Porque se não for dessa forma, você não consegue, você entra numa discussão. Passa o dever para o querer. Disposição do sujeito. O que vem essa disposição do sujeito? O sujeito consegue olhar com outros olhos. Na realidade não é bem por aí. Então, o que eu, enquanto ser humano, necessito fazer para que as coisas possam acontecer de uma forma mais clara? O dever é a necessidade de disposição para agir o querer, mas não o suficiente. Então, as teorias que estamos trabalhando com a funcionalidade da ética têm estudado a participação dos sentidos da ação. Que sentido de ação é esse? Então, eu tenho a necessidade, nessa necessidade se constitui a afetividade, nessa afetividade se constitui o julgar moral, e desse julgamento da moral eu tenho agir na moralidade. Então, como eu posso agir dentro dessa moralidade? Mesma coisa deve ser dita para a afetividade. Ela é a condição necessária, pois corresponde ao energético, né? É algo que constitui a energia da moralidade, né? Que se move nas ações, mas não é suficiente, pois como aponta Piaget,
ela somente pode investir naquilo que a inteligência concebe. Então, como eu posso conceber essa inteligência? Como eu posso organizar essa inteligência? O que eu posso fazer para constituir isso de forma clara, de forma objetiva, de forma perspicaz? O que eu posso conceber tudo isso? Como eu posso agir? Então aí a gente tem a posicionada afetividade, a ação e o juízo, com duas possibilidades. A primeira possibilidade é a motivação. Então o que vem sem essa motivação? É o amor e a simpatia para o pensar e o agir. Em decorrência dos resultados, deve pensar que destas ações existe a culpa e a vergonha. A culpa e a vergonha faz parte para que esse exemplo possa acontecer. Né? E o sentido da vergonha é defendida como força motivacional para o pensar e o agir dentro da moralidade, agir dentro de uma situação. Tal sentido pode ser situado tanto com decorrência como ação represencial, né, de repreensão, né, repreensível, vergonha, ter agido com maldade, quanto como a motivação de boa ação ou na realização de uma má ação. Tem que vencer isso, gente, quando a gente trabalha essa questão da dimensão. Essa dimensão afetiva é algo tão obsoleto, é algo tão grandioso que os sentimentos é diferente das emoções. A indignação, a culpa, a honra, a vergonha, o amor, o temor, a confiança, o desenvolvimento da moralidade pode ser dividido em dois grandes estágios: o despertar dos sentimentos morais e a construção da personalidade moral. O que vem a ser essa construção da personalidade moral? O que eu, enquanto ser humano, posso desenvolver para comprar essa concepção, para que isso venha acontecer, né? Para que isso eu possa desenvolver com foco de trabalho diferenciado, né? De trabalho organizativo, né? Como eu posso desenvolver essa teoria, né? Que nada mais é do que uma teoria geral. O que é bom? O que vem a ser? O que é bom, gente? O que a gente pode trabalhar com uma questão de bondade dentro dessa moralidade, de desempenho dentro dessa moralidade, né? De uma organização de trabalho? O que eu posso desenvolver para que isso venha a acontecer? Né? O que vem a ser o senso da moralidade, do despertar, do recomeçar, da recomposição de todo o trabalho, né? Então, quando eu trabalho despertar do sensor motor, por volta dos 4, 5 anos, eu começo a despertar uma dimensão do dever. Esse dever é a obediência e a autoridade heteromônia. Aparece o certo e o errado. Na vida adulta, nada mais é que não deixa de ter essa diferença, né? Essa diferença do que, gente? De trabalhar, de constituir, de desenvolver. Como eu desenvolvo tudo isso? Eu posso constituir isso de uma forma diferenciada, de uma forma clara, de uma forma organizacional. Por que eu posso constituir isso de uma forma organizacional? Porque a moralidade e o dever, haja visto que a Constituição de 1988, que pelo sinal já está um pouco ultrapassada e a gente precisa ter uma situação, uma singularidade de trabalho diferenciado, que mostra para nós que esse dever e essa organização precisa ser melhor trabalhada, precisa ser melhor desenvolvida, né? Porque a Constituição diz que a gente tem direitos e deveres. E quais são esses direitos e esses deveres que a gente pode estar constituindo dentro do nosso trabalho? Esses direitos
os deveres que a gente pode constituir dentro do trabalho, ele trabalha de uma forma para nos clarear que nós, seres humanos, dependemos de regras para viver. Onde não há regra, há bagunça. E onde há bagunça, não há sucesso. Né? Então aí eu tenho aqui a questão de mostrar para vocês a dimensão afetiva, amor e medo. Respeita a fonte dessa regra. Paz, pessoas significativas. O medo fica com a dimensão da imposição, da punição, do abandono do menor para o maior. O amor fica com a dimensão do querer essa imposição. Então, olha, isso começa desde lá da criação, né? Então, desde criança, esse ser que lá na frente abandonou por algum sentido a escola, né? E hoje ele está regressando como educação de jovens e adultos, que ele foi frustrado, que ele teve medo, que essa organização foi passada de forma não clara para ele, mas sim de forma triste, de forma desorganizada, né? Então, eu, enquanto ser humano, eu tenho que ter esse respeito, que é a mistura do amor e do ódio, da mistura do amor e da dor, da mistura do amor e do medo. Então, aí a gente tem algumas chaves, né, vamos dizer assim, de simpatia. O que vem ser a simpatia? É o sentido que leva a criança e o adulto em direção ao outro. Então, quer dizer, a gente precisa criar esses vínculos afetivos para a gente conseguir desenvolver um bom trabalho. Essa direção é essencial à moralidade. Já se percebe que as crianças pequenas já têm essa compaixão. E na vida adulta é necessário também a gente ter essa compaixão, essa sensibilidade. O que vem a ser o autointeresse? O autointeresse nada mais é do que o zelo das coisas, né? Que ela consiste em merecida e elas são dadas. Até uma ideia de merecimento, merecimento do autointeresse, remete à ideia do direito. O direito é algo que é devidamente à pessoa. Pode se referir que a criança se preocupa com o outro, que tem simpatia em trabalhar com o outro. Esse interesse é balanceado pelo direito do outro. Haverá um mundo do direito ao respeito. Então, o que vem ser a confiança, né? A confiança é algo tão imprescindível e tão necessário para a vida de um ser humano. É preciso ter confiança para desenvolver um bom trabalho, para desenvolver boas relações, para que haja boas regras, né? Que haja bom convívio. A confiança, ela é o ingrediente, vamos comparar no fermento do bolo. É algo que faz constituir algo grandioso. Se você não tem confiança, você não tem desenvolvimento. Se você não tem desenvolvimento, você não tem um trabalho efetivo para desenvolver, né? Então, você precisa ter a confiança para desenvolver um bom trabalho, para que as coisas possam acontecer de forma clara, objetiva, né? Então, o que vem ser a confiança? A confiança é você trabalhar com o outro de forma clara, é você desenvolver no outro algo necessário para que a criança e o adolescente possa se abrir. Vamos imaginar uma situação de EJA, uma sala de EJA, com uns 25 alunos, entra uma professora mais nova que todos os alunos que estão constituídos nessa sala. Que relação essa professora vai ter que desenvolver para quebrar esse bloqueio entre ela e os alunos? Confiança. E ela desenvolvendo essa relação de confiança, eles vão se abrir para ela. O trabalho vai ser constituído de uma forma melhor, de uma forma mais clara, mais objetiva, mais organizada, né? Então, a relação de confiança, ela é imprescindível para que se desenvolva um bom trabalho, para que as coisas possam vir a acontecer. Porque sem confiança não há trabalho. Você não pode trabalhar de uma forma desordenada, né? Você tem que trabalhar de uma forma clara, de uma forma objetiva, de uma forma que o serviço possa
ser claro, né? Que ele possa ser claro dentro da sua dimensão, do seu trabalho, da sua vivência, né? Então você desenvolve as vivências para com o aluno. Isso é fundamental para o trabalho. Então o que a gente pode resumir em relação a tudo isso? É a questão de despertar, né, o senso moral. O que vem a ser o senso moral? O senso moral significa a ética, a moral, a sensibilidade, constituir um cidadão crítico social. Então, professor, você é formador na sua sala. Você tem um papel fundamental. Você tem que constituir um ser crítico social. Por quê? Porque através desse aluno que você tem na sala, que ele vai lutar pelas as suas necessidades, pela organização que ele tem, ele vai buscar algo necessário para desenvolver um bom trabalho, né? Então você tem que desenvolver isso de uma forma crítica, de uma forma social, de uma forma que haja confiança, que haja uma relação de respeito, que haja uma relação de um trabalho diferenciado, né? Que ele deve ser pensado com qualidade. Ele precisa trabalhar com qualidade, porque se você não tem qualidade no trabalho, o sistema não caminha de uma forma clara, né? Então, o que você precisa desenvolver nesse seu aluno, nesse aluno adolescente, nesse seu aluno jovem, esse aluno adulto, a posterior da autoridade. Você precisa desenvolver uma autoridade construtiva com ele e uma autoridade de autonomia, para que ele possa desenvolver essa moralidade e essa ética no trabalho dele do dia a dia, para que vocês possam abrir dentro da sala de aulas fórum de discussões. E esses fóruns de discussões, haja visto que eles são imprescindíveis, porque é lá que ele vai aprender a falar para questionar o chefe, para fazer a sua organização de bairro, para ser um líder de comunidade. É com você, professor de EJA, que ele vai aprender. Ele vai articular as palavras, vai trabalhar com mais profundidade. É você que tem esse papel para estar desenvolvendo com ele, né? O sentimento de confiança, que vai ser compensado pela noção do dever, ser uma pessoa também merecedora de confiança. Então, como que você vai ser um ser? Como você vai ser um ser merecedor de confiança? O que você pode fazer para que isso venha melhorar seu trabalho, para que seu trabalho seja melhor articulado? O autointeresse, ele é recíproco, né? O direito do próprio e do outro. A simpatia vai sofisticar e tornar-se a virtude mais generosa. Então, quando você tem uma virtude mais generosa, Piaget já explicava: sujeito autônomo, medo decai aos próprios olhos. Então, quando você tem uma autonomia, uma alta confiança no trabalho, você cria sucesso. Isso posto significa que há uma boa imagem, uma construção que permite o sujeito indignar-se às algumas ações, estão de indiferenças e outras envergonhar-se, na certa conduta de simpatizar. Então, essa questão de simpatização são determinadas atitudes, situações, e deixa para si, enquanto quem sabe, um amor de si, uma imagem com que ele, né, tem para admirar. Na autonomia dos valores, os sentidos morais, entrega a personalidade do indivíduo. Essa integração começa a ocorrer lá na idade infantil e vai até a idade adulta, porque a criança ela precisa interagir com o outro, e o jovem e o adulto também. Muitos desses jovens e desses adultos nunca frequentam um banco de escola, não sabem como se comportar, e você, professor, tem que constituir um trabalho. Muitos trabalhos podem ser constituídos através de projetos, né? Que aí você pode desenvolver um fórum de percepção, de organização, de moralidade, né? Nesse fórum você pode falar sobre as questões do bairro onde ele mora,
eles podem trazer uma visão transdisciplinar a questão de como está o desenvolvimento do trabalho dele, como que isso está sendo constituído, o que ele pode fazer para estar melhorando, como que as coisas vão acontecendo. Porque as coisas, elas precisam ser bem direcionadas, bem desenvolvidas, para que os sentimentos e as ações dos sujeitos possam ter valor, né? Que para se agir com moralidade é preciso que a inteligência esteja de convencimento. Então, o educador, ele tem que ser um ator, mediador de um trabalho de convencimento. Ele tem que convencer, chegar no coração do adulto para que ele possa desenvolver essa percepção de ética, essa percepção de moral, essa percepção de cidadania. Então, ele necessita que esse adulto venha a ser constituído de diversos trabalhos, de diversas formas, para que isso possa vir a atender algumas questões. Então, quais são os modelos que a gente pode valorizar o adulto e a criança? Quais são os sucessos e os fracassos de objetivo? O que a gente pode estar desenvolvendo isso? Qual é a melhor qualidade do meio a que elas estão interagindo? Então, tanto a criança quanto o adulto, há necessidade de interação. E como que eu faço essa interação? Como constitui essa interação entre o adulto e a criança? Eu preciso desenvolver de uma forma clara, objetiva, para que isso venha acontecer, né? De forma que o adulto ele seja inserido nessa nova sociedade, que é a sala de aula. Então, eu tenho que inserir esse adulto nessa nova sociedade, nesse novo momento da vida dele, né? Então, é importante assinalar que essa moral, ela tem um rumo à autonomia, uma transposição de valores, uma transmissão de valores diferenciada, né? Que é a prática do exercício permanente da cidadania. Então, ele tem que ter uma prática de exercício, né? O clima dos valores no qual os alunos são imersos são colocados de maneira clara, né? A glória, a fama será de grande probabilidade para suas identidades, serão construídas em torno desses valores. E esses valores é o clima moral. Então, que clima moral é esse? Como eu posso me constituir como um ser de moralidade, um ser de percepção, um ser de fundamentação, para que eu possa desenvolver esse trabalho com ética, com temor, né, com verdade, com estudo, com projetos. Que projetos são esses que eu posso constituir para que isso venha a acontecer, né? Então, essa questão da ética e da moralidade, ela é imprescindível para que o desenvolvimento possa acontecer. Ela pode ser desenvolvida de formas claras, né? Então, vamos imaginar aqui, nessa questão da construção da autonomia, numa sala de educação de jovens e adultos. Então, eu vou desenvolver na minha sala, para trabalhar esse questionamento de ética, eu vou desenvolver na minha sala um projeto de conhecimento do meu companheiro de sala. Então, quando eu desenvolvo esse trabalho, esse projeto de conhecimento do meu estudante, né, do meu aluno na sala, eu transformo, eu crio uma contextualização do trabalho. Então, como eu vou contextualizar esse trabalho? Esse trabalho, ele pode ser contextualizado de diversa forma. Primeiramente, a gente cria um fórum de autoapresentação. Quem é o outro e por que o outro está aqui. Depois desse fórum de apresentação do outro, eu constituo que o outro necessita. Por que o outro necessita estar aqui? Aí cada um vai falar um pouquinho de si, vai falar um pouquinho da sua necessidade, o porquê que retornou à escola. Depois eu vou fazer uma tabulação da idade que esses meus alunos têm, esses alunos meus que voltaram na escola.
que hoje em dia, em sua maioria, eles são muito jovens. Eles saem da escola, vão para o mercado de trabalho, depois eles veem que o mercado de trabalho foi obsoleto, que eles precisam voltar para que as coisas possam acontecer. Então, quando esse aluno ele volta, ele tem como tema a questão da coragem, né? Porque falar que eu errei é muito fácil, né? Então, eu necessito ter coragem para poder constituir com o outro que eu errei, que eu fiquei fora da escola, que eu poderia estar numa situação melhor, né? Tendo outras formas de ver, sendo constituído de outras formas. Então tem essa questão do erro, essa questão do medo. Então isso desenvolve o clima da moralidade. A moralidade aonde? Dentro da escola. O educador que está na frente, ele é um condutor. Você, educador, é um condutor do conhecimento. Então, você que vai conduzir esse trabalho, você que vai acolher esse aluno, você que vai constituir de forma clara para que esse aluno ele possa desenvolver uma moralidade, para que esse aluno possa desenvolver um trabalho. E diante desse trabalho que a gente desenvolveu lá na sala, a gente pode constituir um tema gerador. Se é uma sala de ensino fundamental, o professor pode desenvolver um texto coletivo. E nesse texto coletivo, colocar os autores. Quem são os autores desse texto coletivo? Os autores desse texto coletivo nada mais é do que os nossos alunos. Então, cada um de nós, dos nossos alunos, vai colocar um pouquinho da sua mão, do seu trabalho, da sua organização, de como isso a gente vai estar desenvolvendo para eles, de como isso vai ser claramente trabalhado, desenvolvido, constituído, né? Então, esse trabalho, a gente vai constituindo o que com esse aluno? Autonomia. Autonomia e autossuficiência. Quando esse aluno desenvolve uma autonomia e uma autossuficiência, esse aluno constitui de forma objetiva, de forma clara, que a educação ela vai além do muro da escola, né? Que a educação ela é constituída dia a dia, que a ética é algo que dorme com a gente e acorda com a gente todos os dias, né? Que o cuidar do outro está inserido, é uma coisa de pele, que a gente precisa ter essa ética, que é um direito humano, né? É um direito humano eu saber respeitar o outro, tratar o outro com destreza, com carinho, com amor. Esse é um direito que eu, enquanto ser humano, tenho. Então, como eu vou constituir tudo isso? Como eu vou criar? Vou criar um clima de moral? Eu vou criar um clima de autonomia? Um clima de veracidade? Eu posso desenvolver uma veracidade em relação a tudo isso. Como isso vai ser desenvolvido, constituído, valorizado dentro do trabalho? Eu preciso trabalhar. De que jeito nós vamos trabalhar? Com o olhar, com a escuta, né? Que nada mais é do que a escuta pedagógica, né, gente? É algo que os coordenadores falam sempre. Você, educador, precisa ter um olhar pedagógico, uma escuta pedagógica, valorizar o que o outro escreve, valorizar esse eu. E essa criança e esse adolescente, esse adulto que está no EJA, retificando, a criança não está no EJA, né, gente? Me perdoa. Mas esse adulto e esse educador que está no EJA, ele necessita desse olhar, ele necessita desse carinho, desse compromisso que você, enquanto educador, tem. Ele necessita ter esse olhar, ter essa organização para que ele possa trabalhar, para que ele possa crescer. Né? Então, aí a gente tem algo para dizer que é assim: só amor educa. Não existe educação real sem amor verdadeiro. Mas você briga, implica, reclama, cobra, inferniza e quer educar. Então, o que isso vem a dizer, né? Que o educador que está lá na sala, ele precisa ter amor pelo trabalho dele. Ele precisa ter amor pelos alunos que estão lá.
ele precisa ter carinho, porque sem efetividade, como nós vemos nesses slides, não tem trabalho. Não dá para se trabalhar sem efetividade. Não dá para trabalhar sem amor, sem carinho, sem percepção, sem organização de trabalho, né? A gente necessita de todo esse embasamento teórico, sim. A gente precisa estar em formação permanente, sim. A gente precisa ter um olhar pedagógico, a gente precisa ter uma escuta pedagógica, a gente precisa acolher o aluno, a gente precisa desenvolver uma moralidade de forma permanente. Por quê? Porque quando eu desenvolvo essa moralidade, eu consigo ver o que esse meu aluno, ele possa aprender, ele possa trabalhar de forma clara, de forma objetiva, né? Então, esse projeto, ele vai sendo constituído. Então, como eu posso constituir esse projeto? Com todas essas perpicais que nós fomos colocando, né? Que nós fomos organizando, que nós fomos trabalhando com dedicação, com ordem, com moralidade, com ética, com cidadania, para que a gente possa desenvolver de uma forma mais organizacional, de uma forma mais clara, mais objetiva, mais criativa, né? Porque eu, enquanto educador, eu preciso ser criativo. O educador criativo transforma os alunos criativos, né? O educador, ele tem que ter uma visão holística do trabalho. Como ele pode estar trabalhando tudo isso, como ele pode estar desenvolvendo tudo isso. Qual é o papel fundamental dele para ele desenvolver toda essa criatividade, toda essa objetividade em relação ao outro, né? Porque eu trabalho para o outro. E eu, enquanto educador, eu sou um espelho. Eu tenho toda essa organizacional, essa organização, que seja matemática, que seja de língua portuguesa, que seja de ciências, de história, de geografia, que seja de ética, né? Eu preciso trabalhar com ética, para que meu aluno venha ter ética dentro do trabalho dele, para que meu aluno possa desenvolver uma credibilidade em relação ao que eu desenvolvo com ele, né? Para que ele possa ser criativo, para que ele possa contestar quando o outro erra, mas com propriedade, com um bom vocabulário. Então eu tenho que valorizar o conhecimento prévio dele que ele traz, eu tenho que ouvir o que ele tem para me dizer e eu tenho que criar enfoque. Quais são esses enfoques? Eu preciso dar situações, problemas, para que ele possa desenvolver essa situação dentro da sala, para que ele possa ter clareza e falar assim, não é assim. O que a gente pode fazer para estar melhorando? Né? Essa relação de diálogo precisa existir, porque não há trabalho sem diálogo, precisa ter uma relação de diálogo. Essa relação de diálogo é fundamental para o trabalho, é fundamental para que as coisas possam acontecer, tanto dentro da vida escolar, quanto na vida social, quanto na vida do trabalho. Então é necessário eu desenvolver tudo isso com ele, é necessário eu mostrar para ele que o caminho é diferente e que eu posso desenvolver isso com uma moralidade transposicional, que eu posso transpor essa moralidade para que isso possa acontecer. Então eu tenho que dar essa reclamação, essa reorganização do trabalho, né? Para que o trabalho possa vir a acontecer, né? E aí a gente vai constituir e encerrar nossa aula hoje com uma pergunta, uma inquietação, que vai ficar para vocês poderem discutir e a gente ter outros momentos para estar desenvolvendo. O que é moral? O que eu, enquanto educador, posso transmitir a ética e a moral para o meu aluno? Como eu posso constituir um outro cidadão crítico social dentro de uma sociedade? Qual é o meu papel dentro dessa sociedade? Né? O que eu posso estar desenvolvendo para eu ter clareza dentro desse meu trabalho, dentro desse meu objetivo, né? Que é que eu trabalho, eu estudo, eu tenho uma formação permanente. O que eu posso levar para a sala de aula para constituir tudo isso? Então a gente vai encerrar a aula hoje por aqui. Obrigada e até a próxima.